Te agradecemos pela sua grandeza, o amor. Obrigado, ó Deus amado, por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela abertura do culto. Obrigado pelo louvor. Obrigado, Senhor amado, por o Senhor ter sustentado-nos nas tuas mãos. O dia que passamos, ó Senhor, passamos muito bem com a tua graça e com a tua misericórdia. Obrigado, Deus. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor amado, para aquilo que o Senhor está nos preparando, ó Deus amado, nos ensinando a tomarmos posse das bênçãos e da vitória, porque o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. E obrigado a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Hoje venho a ti, Jesus, para buscar a resposta, uma certeza, o meu sinal. Ergo meu clamor, a minha adoração, que a vitória chegará. Não importa o tempo.
nossa ajuda muito se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos tocar, possa estar nos ensinando, se achegar mais diante do Pai. Mais um ano, eu acredito que o Senhor tem nos concedido. Eu continuo chamando Benedita, amém? O meu esposo Elias, amém? Pastor Elias, Larissa, Stephanie, mas tem uma coisa, os meninos, o Espírito Santo de Deus nos chama, transformados, em nome de Jesus. Ele quer me chamar Benedita transformada de Jesus, quer chamar Larissa transformada de Jesus. Ele quer trabalhar, Ele não desistiu de nós, amém? Mesmo que muitos não estão entendendo o nome, o seu nome é esse, mas você continua com o seu nome, mas você não pode continuar com as mesmas manias. Tem que mudar. Nós temos que mudar em nome de Jesus. Aleluia. Ensina-nos a chamar, Senhor, cada vez mais. Ensina-nos a sermos fiel a Ti, chegarmos bem mais perto de Ti. Espírito Santo de Deus, trabalha em nosso ser, trabalha em nosso caráter. Venha nos enchendo e transformando-nos cada vez mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és digno de toda adoração, de toda exaltação. Tu és bom, Tu és fiel. Nós, Senhor amado, os momentos nós não temos buscado a
pessoas aqui, Senhor, que não vêm buscar da sua presença, mas tu tens sido fiel. Tu não tens deixado o inimigo entrar e destruir. Tu tens sustentado, tu tens guardado debaixo das tuas mãos poderosas, porque tu és fiel, tu és glorioso, tu és bondoso, tu és amigo. A tua palavra nos ensina que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso irmão, é o nosso amigo, é o nosso ajudador, é o que nos livra de todo mal, e está sempre sendo fiel. Tu sempre foi fiel, tu és fiel, tu és fiel. Então nos ensina a te adorar, nos ensina a jogar, Senhor amado, a nossa vida aos teus pés, e entender e compreender como tu és fiel, e saber que o Senhor está presente neste lugar, e saber que tu, ó Pai, se encontra em nosso meio, olhando o nosso coração, olhando as nossas vidas, olhando as nossas atitudes. Oh, me canto de machê, a humanai chore cantarabacheri andalas. Então tu diz também: fazei prova de mim e saber que eu sou Deus. Assim a tua palavra nos ensina. A tua palavra também, Senhor, nos ensina que o Senhor é o nosso pastor, e nada há de nos faltar. O Senhor vai nos guiar em passos verdejantes. Ali o Senhor vai estar nos conduzindo, porque tu és fiel, tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Sabe, Deus, ensina o teu povo a te sentir o que eu estou sentindo aqui neste momento. Tu neste lugar, tu presente em nosso meio, olhando a nossa súplica, olhando o nosso coração, olhando a cada um dos teus filhos e vendo o que passa dentro. O Senhor está movendo nos corredores. Se você não está vendo e não está o sentindo, acredita na fidelidade de Deus. Seja um pouquinho mais fiel, porque Ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Ele vai nos tocar. Ele vai agir. Ele vai trabalhar. Ele vai moldar. Essa tarde eu passei a tarde todinha falando com Ele. Ele me deu uma resposta assim: tudo é meu. Tudo é meu. Descansa. Esse andará em Shurimi onde sei é meu. Adoração é minha. Pertence a mim. Tudo é meu. E Ele diz também: tu é minha. Eu disse assim: Senhor, é possível. A minha mente deve estar. Eu estou pegando hábito agora de brigar com a minha mente. Falei: Senhor, eu estou emocionada. Eu estou criando. Repreenda isso. Aí eu comecei: Espírito Santo de Deus, trabalho. Aí eu comecei a sumerrando. Comecei a falar em novas línguas. E logo eu parei porque as meninas estavam aqui. Falei: não, Deus, eu não posso me deixar me mover. Estou aprendendo a controlar. Sabe, uma coisa mais boa é você orar e ouvir a resposta do Senhor. Só que eu aprendi aonde Ele habita, a transformação, a mudança, irmãos. Quando Ele nos encontra, quando Ele vem até nós, porque Ele quer nos moldar,
Ele não quer, por isso que eu disse, eu continuo sendo a Benedita, ele é o pastor Elias, mas o que está em mim pode mudar a minha vida. Aleluia. Ele quer nos mudar, Ele quer me mudar, e eu quero mudar, e eu quero me achegar, eu quero conhecer mais Ele de perto. Você quer? Você quer conhecer mais de perto? Começa a orar. Começa a orar. Peca, xande, canto, nema, chei. E eu sou. Vinda sua e anda mais. Pede para o Espírito Santo de Deus te visitar. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E é bom. E diz a Ele quanto você o ama. O quanto você o ama. Você já falou: Senhor, eu te amo. Mesmo que você está vazio, começa a dizer: eu te amo. Eu te amo. 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 Ah, mas eu não sei o que é amar o Senhor. Mas o Senhor vai nos ensinar. Ele quer ver nós começar a agir. Te amo e quero fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Sou só, sei que és a Deus, meu amigo ei, amigo bom, bondade de Deus, e eu vivo, aleluia, és fiel em todo o tempo, tu és Senhor, em todo o tempo tu és bom.
no seu fôlego, hein? Diz para ele. Te sustentou até agora. Ei, se andei, andar. Respira, gostoso. Ah, Deus. Ele é o que, grupo? És fiel em todo tempo. Ele é. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que Te adoramos, Senhor. da bondade. Tu és bom, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Diz a Ele, obrigado, Deus. Muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu amor. Te louvamos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, exaltado entre as nações. Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro presente. Aplaudam Ele com toda a força, com toda a alegria que há no teu coração. Exaltado para sempre o nome do Senhor, o Eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que é, Emily? Canta um pedaço da canção aí. Amém. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Oh, aleluia! Com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus.
Tu és fiel, Senhor. A tua palavra diz isso. E nós cremos. Aplauda o Senhor, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele está aqui no nosso meio. Mas essa noite, podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Falando engrandecido, ó, seja engrandecido, ó Deus da minha. Ele é engrandecido. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar aqui, irmãos. Você está feliz de estar aqui? Eu sei que uma boa parte dos irmãos estão cansados. Verdade. Corrido. Temos que festejar sim. Nosso Deus é festeiro.
Às vezes a gente vem de uma geração assim de igreja. As pessoas achavam que igreja acabou o culto, para casa. Quem quiser ir, não tem liberdade de ir. Mas estou dizendo que não podemos festejar, não podemos sorrir. De um certo tempo para cá, nós fomos despertados pelo Espírito Santo. Podemos sorrir sim, podemos festejar sim, porque o nosso Deus é festeiro. Podemos fazer comida boa e comer. A importância é a comunhão, estarmos juntos. Isso agrada o coração de Deus. Amém? Estarmos juntos na presença do Senhor, estarmos juntos, comendo, festejando, e Ele vai com certeza estar no nosso meio, porque Ele fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Mas reunidos de que maneira? Comendo, Deus não está, porque é no nome dEle, é por Ele que nós estamos ali, Ele nos deu a graça. E nós tivemos ontem, se nós pudéssemos ter uma reprise do culto de ontem, quem estava aqui? Olha, irmãos, eu confesso que parecia que a gente andava sobre o ar, aqui nesse altar, pela presença do Senhor, pela presença do Santo Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, que presença. E eu estava falando para minha esposa que é complicado para mim, Silvio Luiz, às vezes sair daqui e entrar numa outra atmosfera. Não é que é uma atmosfera ruim, não é isso, mas é uma atmosfera que você vive aqui em cima, no momento em que o Senhor está falando, está usando de uma forma assim, que nem a gente consegue entender isso. É um tempo que nós estamos vivendo, irmãos, com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi uma coisa tremenda ontem. E depois, para mim cair, sair daquela dimensão de festejar a passagem de ano, e depois a gente comer, eu fico perdido, até me encontrar. É uma coisa maravilhosa a atmosfera que a gente vive. Ele é fiel. Fica de pé, irmãos. Ele é fiel. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez. Em todo tempo. Podeis assentar. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Em todo tempo Ele é bom. Vamos lá, em todo tempo Ele é bom, em todo tempo Ele é bom, Ele é fiel, é o nosso Deus. Aleluia! Em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Aleluia! Eu cantarei a bondade de Deus. Oh, aleluia! És fiel em todo tempo. Em todo tempo.
todo tempo. Em todo tempo tu és Em bom. todo tempo Ele é bom, aleluia. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade. Glória a Deus. Todos assentar. Glória a Deus. 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 Estamos no primeiro dia do ano. Nada melhor do que isso. Adentrar um novo ano numa expectativa não diferente do que a Bíblia esclarece para nós. Ela nos mostra para termos total dependência e confiança no Senhor. Ele cuida de nós. Ele está mais preocupado com o nosso bem-estar do que nós mesmos. Ele está mais preocupado com a nossa felicidade, presta atenção nisso, o nosso conforto, do que nós mesmos. Preocupamos às vezes de uma maneira errada. Achamos que as pessoas acham que as coisas devem acontecer de que forma? Correndo atrás. Correndo atrás disso, correndo atrás daquilo outro. Não estou dizendo para ninguém ficar parado. Mas quando se trata de fé, é melhor você atender a palavra de Deus que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o povo estava agitado, depois de uma libertação gloriosa do Egito, e eles agora deparam com o Mar Vermelho. Mar Vermelho era um desafio, era um beco sem saída. Eles depararam com e confrontaram, tiveram de frente com uma impotência, eles não tinham possibilidade alguma. Não havia como sair. Se eles olhassem para trás, eles não podiam ver, porque a nuvem do Senhor durante o dia estava fazendo a separação, e à noite a coluna de fogo. E nós entendemos pela Escritura que eles tiveram uma informação que o exército de Faraó já estava no encalço. Aí vem aquela dúvida: o que é que nós vamos fazer? Se nós tivéssemos ficado lá no Egito, não morreríamos no deserto de uma situação dessa. Às vezes, irmãos, por levar uma fé relaxada, uma fé sem compromisso, ela gera isso no coração de pessoas que pensam dessa forma, por não fazer as coisas de Deus conforme deveria fazer. Isso assusta e leva muitos a retrocederem. Quantos começaram esse ano juntamente conosco e não estão? Quantos vão encerrar esse ano junto conosco? Eu sei que outros virão, outros vão agregar, mas tudo depende da maneira como a igreja vê, ou ela enxerga o Deus que serve.
Porque quando nós começamos a apavorar e correr atrás das coisas, nós estamos perdidos, nós estamos fora de controle. Porque quando nós estamos controlados, nós esperamos no Senhor, nós aguardamos o Senhor. Mas quando sai correndo, desesperado, querendo resolver uma coisa de um jeito ou de outro, não vai dar certo. Vai chegar um momento em que você vai ficar totalmente decepcionado. As coisas de Deus, elas correm atrás de nós. A bênção é obrigada a correr atrás de nós, mas não é o tempo que nós queremos, não é o tempo que nós imaginamos. A bênção, ela precisa correr atrás de nós. Que coisa! Ah, mas eu ando muito triste. A Bíblia fala que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. O que falta para nós é confiar no Senhor, é confiar na força do seu poder, não confiar em propaganda. Propaganda pode ser falso, já fala propaganda, está propagando algo que pode ser falso. E muitas pessoas hoje estão decepcionadas. Muitas pessoas começaram esse ano decepcionadas porque houve muita promessa, e elas, quando não vêm de Deus, elas não se cumprem, porque a promessa verdadeira é que está na palavra do Senhor. Quando nós falamos a verdade, quando nós pregamos a verdade, essa é a promessa, gera uma promessa no coração do homem e da mulher, e ninguém é decepcionado com Deus. Porque Deus, quando falou que ia libertar o povo, Ele disse: eu vou libertar, e acabou. Porque é dúvida. Se Deus disse que vai curar, pode esperar o tempo, Ele vai curar. Se Ele disse que vai salvar, Ele disse: eu vou salvar, Ele vai salvar. Se Ele disse que vai transformar, Ele quem está falando, não sou eu, é Ele quem está dizendo: eu vou transformar. É isso que nós precisamos entender. Eu estava bem no finalzinho dessa tarde estudando e me deparei com a história de Amós, o profeta, no capítulo 5, versículo 4. O texto diz assim, apenas um versículo: o Senhor diz isto ao povo de Israel: voltem para mim, a fim de que tenham o quê? Voltem para mim, a fim de que tenham. Uma outra versão: buscai-me e vivei. Aí está o segredo, irmãos. O segredo não está no ritual. O segredo não está na campanha que nós fazemos. O segredo não está na promessa do pastor Elias ou de qualquer outro pastor sequer. O segredo não está, irmãos, na placa da igreja. O segredo não está nos nossos rituais. Mas o segredo está em Cristo, no Senhor. Se nós buscar Ele, nós vamos ter vida. E se nós não temos vida, porque nós não estamos buscando. Mas se nós queremos, nesse ano de 2023, se nós queremos vida, vamos mudar. É a mensagem que Deus tem falado nesse altar. Vamos mudar, para que o Senhor venha e transforma e dê vida para cada um de nós. O que é que você precisa? Nós estávamos falando hoje, debaixo das árvores ali, parou uma viatura e estava conversando com dois policiais, com a gente ali, e falávamos de dinheiro, fortuna. Muitas pessoas correm atrás de dinheiro, fortuna, fazem jogo na loteria e um monte de coisa, mas elas não estão preparadas para o prêmio que ela vai, para aquele dinheiro que ela vai receber. Às vezes aquele dinheiro não é bênção, é maldição.
Tudo que vem fora do tempo para nós é maldição. Tudo que nos afasta da presença do Senhor não é bênção, é maldição. Tudo que nos distancia da palavra de Deus não é bênção, é maldição. E nós precisamos alcançar a bênção. E a bênção só pode vir de Deus. A vida só pode vir de Deus. Não adianta. Os médicos podem oferecer o que quiser. Eles estão ali por Deus e são. Mas para quê? A única coisa que eles podem fazer, a gente está fora de controle e agora é só um tratamento paliativo. É isso que as pessoas não entendem, é paliativo. É uma coisa mais ou menos, é uma coisa para disfarçar. Mas o nosso Deus, Ele não disfarça, Ele é real, Ele é perfeito, Ele é verdadeiro. Não há quem bateu na porta de Deus e saiu de mãos vazias. Não há aqueles que aproximou de Jesus e saiu de perto dele sem a bênção, porque Ele não deixa. Até Lázaro, que estava morto, ele chegou na entrada ali, onde eles da sepultura, do sepulcro, estava tudo escuro, e ele não precisou entrar dentro do sepulcro. Ele não precisou entrar naquela escuridão e pegar ele pela mão. Ele de fora mesmo, ele disse: Lázaro, sai para fora. E a morte não pôde segurar ele. Ele levantou e saiu para fora, porque quem chamou tinha o poder da vida. Quem chamou, ele tinha vida. Ele podia dar vida. Em todo tempo. Oh meu Deus, todo tempo Tu és bom. E porque Amós estava convocando o povo, estava vendo o histórico de Amós, ele vivia num tempo em que os ricos dominavam os pobres, enriqueciam. Era uma crise social, de corrupção. Os ricos explorando os pobres e ficando mais ricos, se tornando mais poderosos. Ele estava vivendo um tempo em que o poder político estava cheio de tanta corrupção que só favoreciam entre eles. Eu acho que não é nada diferente dos dias atuais que nós estamos vivendo. Os sacerdotes eram comprados, profetas. O povo estava em colapso, estava numa situação de desprezo na presença de Deus, e as pessoas pequenas, as pessoas pobres, as pessoas ficavam miseráveis, cada vez mais miseráveis, porque as pessoas queriam ganhar mais em cima dos pobres. E a mensagem de hoje é para te dizer para nós, que Deus está de olho no nosso Brasil, que Deus está de olho em você, Deus está de olho no teu emprego, Deus está de olho nos seus patrões, Deus está de olho na sua vida. Ele não fechou os olhos, Ele não vai deixar passar, Ele não vai deixar passar, porque Ele não deixou no tempo de Amós, no tempo de Joel, no tempo de todos os profetas. Ele não deixou os homens prevalecer com a maldade em cima do povo. Ele se levantou e disse para um homem que nem era profeta, nem era filho de profeta, ele era apenas um boieiro, um que colhia sicômoros, um homem pobre. E ele chegou no meio ali daquela mata onde ele estava trabalhando na sua cultura, um pastor de ovelha. Ele tinha essas 3 funções e era pobre. Estava no campo. E Deus fala: Amós, não sei de que maneira, levanta, tenho eu uma missão para ti. Vai falar com os poderosos, vai levar até eles a minha mensagem, e dizer para eles que eu vou fazer justiça,
que eu estou a caminho com a justiça. Deus não está dormindo. Deus não está, Ele não cochila, Ele não dorme, o salmista falou, Ele está acordado, Ele está o tempo todo olhando para nós, olhando para a nossa vida, olhando para você, e vai te dar o melhor, porque Ele pode te dar. E Amós leva essa mensagem, diz o Senhor, que Ele vai fazer justiça. Ele era um rapaz simples. Ele morava em Tecoa, uma pequena cidade, nas regiões de Judá. E Deus levanta ele agora, no meio de tudo isso, e fala: tu serás o meu profeta. E um dia, ele estava profetizando, e o povo chegou, começaram a dizer, os grandes: quem é você? Quem você pensa que é? Ele falou: eu não sou nada. Eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou uma pessoa simples, que estava no meio do mato, cuidando das minhas ovelhas, das minhas vaquinhas no pasto, estava cuidando da minha colheita de sicômoros, mas o Senhor me visitou no meio do mato e disse: levanta, Amós, levanta, e eu te chamei como profeta, e você vai profetizar, e eu vou profetizar, porque o Senhor é quem me chamou. Eram tempos difíceis, não diferente de hoje, então não precisa se preocupar. Eu tenho falado para as pessoas: não preocupem com nada, apenas serve o Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. No versículo de número 8, se não me sai da memória, ou seja, no versículo 13, foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite, anda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu profetizo no nome desse Deus poderoso que anda sobre as montanhas. Ele não pisa sobre as montanhas, porque Ele voa. Ele está acima das estrelas dos céus, Ele está acima do sol, da lua. Ele é maior do que todas as coisas, é maior do que o teu problema, é maior do que o meu problema, é maior do que a enfermidade. Ele é maior. Não há fortuna nessa terra que possa ter um dia na sua presença. E Ele caminha no nosso meio, Ele caminha no meio da igreja. Se você crê, dê glória a Deus nessa hora e fica de pé, dê um brado na presença dEle, porque Ele é maravilhoso. Eita, Deus tremendo, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É para a glória dEle. Pode se sentar. Não se desespere. A tua empresa não vai acabar. Não se desespere, ela não vai fechar. Não se desespere, a enfermidade não vai te ceifar. Não se desespere, não há problema que Ele não resolva. Louvado seja o nome dEle. O tratamento dEle não é paliativo, o tratamento dEle é sério e perfeito. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ao invés dEle curar, Ele troca o nosso organismo. Ele troca, Ele coloca outro no lugar. Ele tem a essência, Ele tem a vida, Ele é Senhor sobre tudo. Ele troca. Ele troca. Ele não vai apenas fazer um corte e vai ficar aquela cicatriz como marca. Não fica cicatriz. Ele troca o coração. Ele troca o rim. Não precisa ser comprado. Não precisa ser contrabandeado. Ele simplesmente cria, porque Ele tem a essência da criação. Ele quem criou, é Ele quem sabe, é Ele quem é capaz de fazer todas as coisas.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele é aquele que comanda os astros, os planetas, é Ele que comanda tudo. No versículo 8 do capítulo 5 fala: o Senhor, o Deus, criou as estrelas, os sete cabrinhas, as 3 Maria, ou seja, os 7 estrelas e o Orion, é isso mesmo. Ele, se não me sai da minha memória, que é as cabrinhas, as 7 cabrinhas e as 3 Maria, que é os 7 estrelas e o Orion. É Ele quem criou e faz a noite virar dia. Nós já fizemos essa leitura. Ele faz a noite virar dia e o dia virar noite, e chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Ele acaba com os poderosos, destrói as suas fortalezas. Aleluia! Esse mundo é de Deus. O Brasil é de Deus. Eu estou dizendo, a criação, a terra, a sua vida, se você quiser, ela é de Deus. Aleluia! Então todos os planos que Deus tem na sua vida não vai ser frustrado. Não há nada nessa terra, não há demônio do inferno, não há nada que possa parar o plano de Deus, o planejamento de Deus para a sua vida. Assim como foi na vida de José, assim como foi na vida de Daniel, assim como foi na vida de Abraão, assim como foi na vida de Moisés, assim como foi na vida de Elias, assim como foi na vida dos apóstolos, os profetas, assim também é na minha vida, é na sua vida. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, a mesma força, a mesma graça, é o mesmo que dá vitória. É Ele está aqui para nos dar vitória, está falando conosco. Começa o ano cheio da bênção, cheio da vitória. Começa o ano dessa forma, glorificando o Senhor. Foi na quinta-feira que eu preguei para nós não sermos pedinte, foi? Deus não quer pedinte. Deus não quer pessoa que fica pedindo. Deus quer pessoa que adora, que louva o teu nome, sabendo que Ele, se você buscar Ele, Ele te dá vida. Esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós adoramos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Em todo tempo Tu és bom. É estranho isso aí, é melhor, é para o Senhor. Está estranho ainda. Em todo tempo Tu és tão bom. Está melhorando. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei. Venham para frente. É um ano que você vai esquecer tudo que passou. Em todo tempo Tu és. Vai esquecer tudo que passou. É uma nova história. É um novo tempo. 22 passou. Só me ouça. 22 passou. É 23 agora. O que é que está escrito em seu respeito? O que é que será que está escrito? O que é que Deus escreveu a seu respeito? O que é que Ele escreveu? Você sabe? Às vezes, irmãos, nós somos rebeldes. Eu falo nós, Daniel orava, nós. E deixar o Senhor em segundo plano. Só Ele pode mudar as coisas.
Só Ele faz. Controla as águas do mar, derrama sobre a terra. Só Ele sabe controlar as estrelas. Somente Ele controla o sol, a lua. Somente Ele pode fazer isso. Somente Ele pode mexer na sua estrutura, na minha, porque foi Ele quem criou você. Você não nasceu por acaso. Há um propósito na sua vida. É porque tem andado em caminhos que não é do agrado do Senhor. As coisas não errado. Aí você coloca as mãos e fala, não, eu vou fazer do meu jeito, vou andar para trás. Não demora. Fracasso vem. Porque nós não temos a ciência totalmente da sabedoria. Mas quando nós estamos com Ele, buscamos do Ele, quando nós buscamos, nós vamos ter vida. E tendo vida em todos os sentidos da nossa vida, do nosso tempo, da nossa existência. Às vezes, irmãos, eu vou orar dessa forma. Talvez uma oração errada. Deus quer talvez uma obediência a mais. O que Deus quer que... mas vai acontecer. Nada acontece à força. Nada acontece à força. Nem salvação. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não adianta tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira. Escreve isso, aplica isso na sua vida nesse ano que nós já estamos entrando. E não espere que um homem na terra melhore as coisas para você. Que não vai acontecer. Isso é engano, isso é mentira. Por isso que o Senhor nos deu a palavra. Por isso que Ele nos deu a palavra. Homem nenhum, nem este, nem aquele, nem eu. Eu apenas dou o caminho pela palavra. Se eu estiver fora da palavra, me esquece também. Mas espero que isso nunca vai acontecer. Mas se caso isso acontecer, esquece de mim. Mas isso eu creio que nunca vai acontecer, porque eu amo a palavra do Senhor. E nela medito dia e noite. Medito mesmo. Porque ela é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. O salmista falou, e eu creio nisso. Não adianta. Cadê a irmã Flávia? Eu estou sem óculos. Minha esposa contava que ela chegou em casa. Falou, eu preciso ir para casa. Chegou lá o ferro de passar roupa, havia esquecido ligado. Caiu sobre o colchão. Queimou o lençol, queimou o colchão. O menino estava dormindo, nem sabia o que estava acontecendo. Isso porque, irmãos, Ele dá vida. O Senhor dá vida. É uma coisa simples? Não é não, irmãos. Quantos incêndios já não houve? Quantas mortes, quantas percas? Mas o Senhor despertou a serva dele. Mas ela ganhou uma fortuna. Não tem fortuna que paga isso. Nós acabamos de falar, o cidadão morreu com uma fortuna imensa e não está levando nada. O caixão pode ser de ouro, mas vai ficar aqui. Mas o que o Senhor nos dá, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você tem que entender que você não tem força. Eu não tenho. Mas a nossa força está na sua palavra. Nós queremos na sua palavra. Ele nos deu poder. Nós queremos da nossa maneira, vai ser desse jeito. Aí a gente faz um monte de coisa errada. E naquilo que a gente faz errado, muito sofre por nossa causa. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, que Ele falou para Israel, Israel estava apavorado diante do Mar Vermelho. E o que é que Moisés tinha nas mãos? Apenas um cajado. Mas não era apenas um cajado. Era o instrumento qual Deus usou ele a vida toda para realizar tantos milagres. E o povo começou a se desesperar. E Moisés não aguentava aquela pressão. E a hora que ele voltou ao Senhor para orar, Deus fala para ele, Moisés, por que você clama a mim? Fala para o meu povo marchar.
Eu não falei que eu vou libertar vocês, ou vocês acham que eu ia libertar vocês lá do Egito, as 10 pragas, para morrer aqui? Que Deus sou eu? Se eu disse que eu ia libertar, só um minutinho, eu sei que vocês estão cansados. Amém, irmão? Cansado também até um ponto. Solta um tigre atrás, queria uma força, corre que nem relâmpago, e pergunta de onde tirou essa força. Pode ficar, vocês estão cansados, pode ficar sentado. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas como marchar, irmãos? Tem água, águas profundas, mas é o Senhor quem disse, marche. O que é que você tem nas mãos, Moisés? Oh, Senhor, esse cajado. Então usa, toca sobre as águas. Deus não começa e para. Aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. Pode que não seja o tempo, mas Ele não para no meio do caminho. Ele não dá meia bênção. Ele tem um processo. E o processo dele é perfeito. É diante dele que nós estamos aqui. Não adianta queimar os neurônios. Você não vai mudar um centímetro sequer. Jesus fala. Se você não é capaz de mudar. Ele sabe tudo a seu respeito. Todas as células do seu corpo. E se cai um fio de cabelo, Ele sabe que caiu e você não sabe. Você perde um fio de cabelo no banho, dormindo, e Ele sabe que você perdeu. Ele já contou Ele. Então Ele está mais preocupado. Ele quer o nosso bem. Vamos começar esse ano dessa forma, cantando que Ele é fiel, que Ele é bom. Vamos ler mais a palavra. Vamos falar mais com Deus. Às vezes fala muito com as pessoas, mas fala menos com Deus. Fala com Deus. Começa a falar com Ele. Essa geração, eu estava falando em casa, a geração que eu tenho observado aqui, um pouco preguiçosa, essa nova geração. Mas é uma geração que estão atentas. Às vezes eu olho o James, olho a Jessiquinha todo o tempo ali, o Elia Júnior, eu fico olhando o Jonas. São preguiçosos, um pouquinho, as meninas, mas é uma geração que Deus vai implantar algo no tempo certo. Porque eu estava preocupado com isso, falei, meu Deus, que legado, o que eu vou deixar se um dia o Senhor levar para outro lugar? E Deus começou a me mostrar isso no coração. Felipe, Emily, a que sobressaiu. Amém? Essa menina, meu Deus, é um milagre em vida. É um milagre em vida. Quando nós falamos para as pessoas que conheceu ela, pequena, que ela está lecionando, dando aula, não acredito. Baré quase caiu das pernas. Você está brincando? Falei, é. Começou por último. Mas está lá exercendo. Está exercendo. Ganha uma fortuna. Deus não interessa isso. A hora que chegar o tempo, já é muito. Que adianta eu ganhar muito, irmã, ganhar muito e ter a vida torta? O que vai adiantar isso, essa fortuna? Não vai adiantar para nada. Mas a fortuna, a riqueza é o que Deus tem dado a você, para mostrar que Ele é capaz de mover o que Ele quer, com dinheiro ou sem dinheiro. E às vezes o sinal fica para as pessoas não esquecer. E como era, e como é, e o que Deus está fazendo. Acredito muito nisso, irmãos. Senão não pregaria. Eu não gastaria meu tempo falando isso para vocês aqui na frente, em pé. Eu só estou dizendo que Deus é maravilhoso.
Eu estava vendo esse menino. Eu fui na vidraçaria e vi um monte de arminhas artesanal. Mas como isso começou a acontecer? Irmãos, a criatividade é Deus a quem dá. Se buscar, Ele dá. Se buscar, Ele dá. Amém, irmãos? Eu estava dizendo, meu filho, agora você pode sair de casa, porque você está formado hoje. Amém? Você está formado. Mas de uma hora para outra, daqui a pouco, ele, ó, pai, aqui, meu certificado. Agora eu vou fazer um mestrado. Falei, faz mesmo. Glória a Deus. Deus dá. Deus é capaz. Amém. Glória a Deus. Ele deixa, Jaime, a gente quebrar a cabeça. Deixa a mesa, porque nosso coração humano é arrogante. Às vezes a gente sobe numa tampinha, já acha que é mais do que os outros. Não estou falando isso, estou dizendo que Deus conhece. Escreve isso. Tudo que Deus falou tem acontecido, e algumas coisas vão acontecer. Não é você, não é a irmã que vai colocar uma estrutura naquele. Ele, para entender que Ele quem começou. Tudo começou com dificuldade. Tudo começou com dificuldade. E Ele é maravilhoso. É Ele que coloca a estrutura. É Ele quem faz. É Ele quem te coloca no melhor lugar da região. Ele coloca. Às vezes as pessoas nos têm como bobo, como um besta. Bestas são quem pensa que o servo de Deus, a serva de Deus é besta. Deus derruba os poderosos e as fortalezas deles. Ele derruba. Ele derruba. Ele exalta o abatido, o humilhado, e abate o exaltado. Estou falando isso, irmãos, e a presença dele é grande. É grande. Não sei se vocês aí estão sentindo a presença dele. Sabe, filho, pensa que um homem chega em algum lugar com as nossas próprias forças, com a nossa própria, dentro da nossa, a gente nasce com soberba. Não. Você nasceu para um propósito, e você sabe disso. Você veio para um propósito. Teu pai não sabe, tua mãe não sabe, tua irmã não sabe. Deus tem um propósito, mas vai ser do jeito dele. Ele vai te posicionar. Mas toda essa alegria que você tem dentro de você é de Deus. Você não sabe usar. Uma alegria que talvez nem os seus pais não sabem, não conhecem. Mas uma alegria de Deus. A maneira de querer fazer as coisas certas, mas acaba fazendo errado. Amém? Você está entendendo? Você nasceu para um propósito. E é maior do que você imagina. É muito maior do que você pensa. Talvez você pense que vai ficar a vida toda com uma tesourinha e um pente. Tão somente espera. Tão somente espera. Feche seus olhos. Senhor Deus, Santo de Israel, força minha, meu escudo, minha salvação, a tua misericórdia me mantém de pé, o teu amor, tua graça me salvou. Nada disso eu conseguiria, Senhor, nada.
E aqui está o teu povo. Não é um numeroso povo, mas é o povo que o Senhor colocou aqui. Toma desde o menor, o mais novo, até o mais velho. Meu Deus. Santo de Israel. Glórias ao teu nome. Glorifica teu nome mesmo, Senhor. É isso que acontece. Glórias ao teu nome. Louvado seja teu nome. Cadê a Luana? O menino já mexe, filho. Ele glorifica a Deus. Viu? Não é por você e nem por você. Glória de Deus. Sabe, pastora Benedita, as pernas mexiam. Deus. Sensibilidade de Deus. Alguns não estão entendendo o que está acontecendo, mas o bebê está entendendo. Deus, pelo poder do teu nome e da tua majestade, há coisas que eu não entendo, Senhor. Não compreendo. Mas não faz diferença, porque o Senhor é Deus, de qualquer forma tu vai fazer. Não, uma vez que nós subimos aqui, simplesmente, Senhor, para falar de pessoas. Mas quando não tem a mensagem, eu não consigo, Senhor, subir aqui. Mas o Senhor sempre, antes de eu chegar aqui, o Senhor tem a mensagem. É a tua mensagem. Eu só peço para o Senhor me dar força, graça para minha esposa, saúde. Encaminhar, Senhor, o meu filho. A riqueza que eu te peço é essa. Que eu fique na sua presença. Que eu não saia da tua presença por nada. Nada, Senhor, tem tanto valor. Valor é a tua presença. E ela está aqui. Tua presença está aqui. Renova esse povo, Senhor. Quando, Senhor, os teus servos ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, porque eles não tinham condição de fazer as coisas, Senhor, pela própria força. Nós aqui não temos condição, Senhor. Em casa nós sempre confiamos no Senhor, porque nós não temos condição, Senhor. Não temos, Senhor. E o Senhor visitou aquele povo com tua presença, com fogo e o poder do Espírito Santo. Foi a arma daquele povo. Aonde eles chegavam, Senhor, as trevas caíam por terra. Teu nome era glorificado através da salvação de pessoas. E eu faço essa oração nesse altar, meu Deus. Que vidas venham chegar nesse lugar. Novas vidas, Senhor, venham para esse lugar. Sabe por quê, Senhor? Se ficarmos do jeito que está, Senhor, muitos, Senhor, estão desanimando, porque não estão preocupados com mais nada. Mas traga, Senhor, novas vidas, que se ajunte com esse povo, que possam sentir o calor do Espírito Santo, que possam sentir o calor do Espírito Santo, Senhor, e juntos fazer a tua obra e glorificar o teu nome. Muitas almas, Senhor, aqui, que ainda não foram alcançadas, leva-nos até elas, pelo teu Espírito Santo. Te louvo o teu nome, por mais esse culto, por mais essa presença majestosa do teu Santo Espírito. Espírito Santo, eu ainda não estou entendendo esse outro assunto.
Prepara meu coração para entender, Senhor, e transmitir o teu recado. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus glorioso, Santo de Israel. Obrigado por estar aqui, Senhor, por ter encontrado essa cidade, Senhor, pequena, e nos levar a pregar a Tua palavra, Senhor, aonde nós sempre temos ido, e aqui também nesse lugar. Eles ouvem a Tua palavra, eles não se irritam, Senhor, eles ouvem a Tua palavra, e o Senhor tem falado duramente conosco esses últimos dias. Te louvo, Senhor. Cura agora o Teu povo, cura o espírito, cura, Senhor, a alma, trabalha sobre eles, para a glória do Teu santo e soberano nome. Deus de bênçãos, muitos serão abençoados nesse lugar, ainda, pelas Tuas mãos que estão estendidas sobre esse lugar. Eu creio, no nome de Jesus. Glorifica o nome dEle, adora Ele. Adora, adora, adora. Adora o Senhor, adora o Senhor, exalta o nome do Senhor. Adora o Senhor, adora o Senhor. Adora o Senhor, adora o Senhor. Exalta o nome do Senhor. A oportunidade começa a falar em novas línguas, começam a adorar o Senhor, renova agora o falar em línguas. Adora o Senhor, glorifica o Seu nome, receba o renovo. Receba o renovo do Espírito do Senhor, que está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus exaltado, o Deus glorificado, aleluia, o Deus adorado, louvado seja, Senhor, o Seu nome. Pastora Benedita, unge as mãos e coloca as mãos nessa altura, junto com a irmã, sobre a vida da nossa irmã Solange. Coloque as tuas mãos. Não sei o que é. Eu não sei. Mas não fiquem dispersos. Só não mancha, cuidado para não manchar a roupa. Amor, mais amor, quem não tem, essa o Salvador foi sem fé e sem amor, não pode agradar. Pois assim o Senhor, o homem que ama a ideia, chama-se Jesus. Hoje está comigo, eu vou
Filha, sentiu? Oi? Sentiu alguma coisa, filha? A mudança. Hã? Parece uma coisa refrescando, assim, alguma coisa assim, Não entendi. algum frescor, alguma coisa refrescando. As coisas de Deus não demoram. Elas não demoram. Amém? Às vezes a gente passa num momento de vale. Todo mundo passa. Mas tem que sair do vale uma hora, né? Uma hora tem que sair. Amém. A hora que a nossa força não dá mais. Aonde nós aguardamos ou esperamos, parece que não tem mais possibilidade. Mas Ele faz isso. Chega um tempo que precisa sair do vale. Cadê o Deda? Vem cá, filho. Sabe esse rapaz aqui? Presta atenção. Foge, foge, foge. Mas nem ele sabe, irmãos, o objetivo de Deus na vida dele. Ele foge. Vai para lugares. Passa coisa na cabeça. Ah, se eu pudesse eu sumia. Mas vai ser um ganhador de alma. Cadê a Janaína? Não vai ficar aqui, viu, filha? Viu? Ele vai para uma terra distante. E Deus vai usar muito ele lá. E a irmã busca muita sabedoria. Aproveita o quanto vocês podem aproveitar. Por aqui. E Deus vai usar. Viu? O diabo tentou ceifar a vida dele, tentou arrastar. O diabo tentou brincar com ele, não entendia. Até a hora que Deus fala, basta, chega. Basta, chega. Amém? Cadê os... Põe a mão sobre ele. Vem cá, Anderson. Vamos dar um jeito. Veja se a presença do Senhor. Veja se isso. Se isso é conversa de homem. Ou é Deus? Ou é Deus quem fala? Olha essa presença. Filha, vem cá. Deus usa cada coisa para confundir, irmãos. Viu? Vem cá. Deus usa coisa para confundir. Oh, se ela pudesse, falaria dizer, eu vim para confundir. O Senhor me chamou. Aleluia. Eu vim para confundir. Glória a Deus. Amém. Dá um tempo para explicar, né? Ainda está cedo. Vai haver muita mudança. Muita coisa. Louvado. O tempo, Bruno, acabou, viu, pessoal? Muita gente dos seus esperava você voltar derrubado. É mais um, não, é igual nós. Ele é igual nós, conhece ele. Mas não conhece o Deus que começou a mudar a sua vida. Muita gente estava aguardando notícia ruim. Muita gente. Mas Deus vai te posicionar. Ele vai te posicionar. Sei que você clama bastante mesmo. Você não fala pra gente.
Mas você clama bastante por uma vida melhor, para uma mudança. Pô, até quando? E aquilo outro. É tempo de Deus, não é? É tempo de Deus. É tempo. É isso? Estou falando que é verdade, mas é o Senhor que está falando. Amém? Ele tem tudo preparado. Corre daqui, corre dali, parece que ninguém valoriza, e luta, às vezes para, até quando isso aqui vai ficar desse jeito? Eu, nada. Mas Ele é Deus, Ele não perde. Ele não perde. Ele não perde. Perseverou. Ele abençoou. Amém? Amém? Que Deus seja louvado. Sabe, irmãos, eu sei que já deveria ter encerrado esse culto, mas é uma presença tão gloriosa que está aqui. Uma presença muito gloriosa. Algo glorioso. E principalmente quando canta esse louvor. Por mim cantava todo culto, toda hora em casa eu estou cantando, não é? A bondade de Deus. A bondade de Deus. Vamos encerrar cantando Ele, irmãos? Enquanto estiver cantando essa canção, está encerrado o culto. Amém? Pastor Elias, tem uma pessoa aqui que o Senhor está dando felicidade no coração. Embora anda para cá, anda para lá, mas o coração está sempre triste. Mas o Senhor diz assim que está colocando felicidade no seu coração. Alegria. E as coisas estão encaixando de acordo com a vontade dele. Né? E a pessoa é muito triste dentro de si, ela é sempre triste. Você entendeu? Mas Deus está dizendo assim que está colocando felicidade, está colocando alegria. Glória a Deus. E a tristeza está indo embora. Amém? Aleluia. Recebe isso, é de Deus. Recebe. Vamos encerrar cantando essa canção. Amém? Pode despedir uns aos outros. Louvado seja Deus. Luana, canta bastante, adora bastante mesmo o Senhor, quando eu estiver só. Amém? O que fazer? É Deus é quem vai fazer. O que fazer? Está certo, Senhor, está chegando. Fica perto dele, de Deus. Fica perto. Adora Ele quanto você puder. Canta com a criança. Adora Deus com a criança. E deixa com Ele. Deixa com Ele. Deus abençoe a todos. A bondade de Deus é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu estás com todo fôlego
Amém, igreja? Na hora da pregação, eu recebi uma cura. Eu cheguei aqui, já tinha chorado em casa. Tinha uma dor nas minhas canelas que eu não aguentava. Eu já tinha chorado. Cheguei, sentei. A Letícia percebeu. Ela falou: o que você tem, mãe? Você está diferente. A mãe está com uma dor na canela, mas ardia, queimava. As duas canelas, bem embaixo, em cima do pé. Aí a hora que o Senhor estava pregando, falei para Jesus: eu creio que o Senhor está aqui no meio de nós. Mas mostra-me para mim ter certeza. Passei a mão na minha canela. Peguei a Adélia, fui no banheiro. Lá do banheiro eu escutei que o Senhor pediu para vir na frente. Falei: vamos, Adélia, rápido. Cheguei aqui, não tinha mais nada. E até agora não tenho mais nada. Eu creio que Deus me curou, realmente. Amém? Deus abençoe. Vamos crer que Ele vive aqui no meio de nós. Ele sabe de tudo isso. Tá? Deus abençoe.